O título da minha mensagem hoje é a trilogia de uma boa obra. Quem é que já ouviu falar em trilogias? Star Wars, Indiana Jones, tudo o que é bons filmes tem uma trilogia. E as boas obras também têm uma trilogia. E eu queria falar acerca de um personagem da Bíblia, Neemias, e queria ler do livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 1 a 4, e depois um pulinho até o capítulo 2, versículo 1 a 5. Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 4, e depois capítulo 2, versículo 1 a 5, a trilogia de uma boa obra. E diz assim a palavra de Deus: livro das memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, quando me encontrava no palácio real em Susã, um dos meus irmãos judeus, chamado Anani, veio ver-me. É só nomes bonitos e estranhos, não é? Acompanhado de alguns homens vindo de Judá. Aproveitei para saber como iam as coisas em Jerusalém. E perguntei-lhes: como estão os judeus que regressaram do exílio a Jerusalém? As coisas não estão bem. O muro de Jerusalém foi derrubado. As portas mantêm-se queimadas. Ao ouvir estas palavras, sentei-me e chorei. Recusei comer durante vários dias e passei muito tempo a orar ao Deus dos céus. Saltemos para o capítulo 2, versículo 1. Diz assim: no mês de Nisani, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, enquanto servia o vinho ao rei, este perguntou-me: por que é que estás tão triste? Estás doente? Parece estar com grandes problemas. Isto porque até então nunca estivera triste diante dele. Fiquei bastante receoso, mas repliquei: viva o rei para sempre. Senhor, não hei de eu estar triste quando a cidade dos meus antepassados está em ruínas e os seus portões queimados? Bem, e o que é preciso fazer? Perguntou o rei. Orei ao Deus dos céus e respondi: se a vossa majestade achar bem e me quiser beneficiar com a sua boa vontade, poderia enviar-me a Judá para reconstruir a cidade dos meus pais. Até aqui a palavra de Deus. Sabem, não há nenhum relato na Bíblia acerca de Neemias que ele fosse uma pessoa assim extraordinária. Ele tinha um trabalho estável. Ele trabalhava para o rei. Ele era copeiro do rei Artaxerxes e trabalhava para o Estado, portanto era um trabalho estável. Era um bocado uma profissão de risco, porque a profissão de copeiro era a profissão que tinha como principal objetivo provar a comida e a bebida do rei antes dele comer. Porquê? Até vocês podem pensar: profissão de risco? Isso era um sonho da minha vida. Mas sabem porquê que era de risco? Porque na altura, quando havia conspirações para mudar, não é só agora que há conspirações para mudar de governo, etc. Quando havia conspirações para mudar de rei, só há uma maneira de um rei mudar, é se ele morrer. É o problema das monarquias. Então, e como não havia snipers, não havia armas com mira telescópica, não havia nada disso, a maneira de assassinar um rei era através de envenenamento da comida, da sua comida. Então, como medida de proteção, eles tinham um copeiro, era alguém que provava tudo aquilo que o rei ia comer, tudo aquilo que o rei ia comer, eles provavam, tudo aquilo que o rei ia beber, eles provavam. Depois o rei esperava, se ele morresse, ele não comia, se ele estivesse vivo, ele comia. Era esta a profissão, era uma profissão de risco, eventualmente ele até tinha um subsídio de risco por causa da profissão que tinha, não sei. Mas a realidade é que ele tinha uma profissão estável, tinha uma vida confortável, não se lhe conhece grandes feitos anteriores, nada não se lhe conhece grandes feitos, era uma pessoa normal. Ele não tinha que fazer a comida, só tinha que aprovar, não tinha dotes culinários, não se conhece nada, era uma pessoa perfeitamente normal e que estava muito confortável. Estava tão confortável que ele não voltou para a sua terra natal, Jerusalém, quando o exílio dos judeus acabou. Quando o exílio dos judeus acabou, grande parte dos judeus voltaram para Jerusalém, mas Neemias ficou e continuou a servir no palácio do rei. Era um bom emprego, uma vida estável, porque é que, não é? Portanto, imigrante por imigrante, deixa-se estar aqui,
não é? Seguro, não sei o que é que se passa lá, não sei como é que está a cidade, não sei as oportunidades de emprego, não sei que estilo de vida vou ter lá. Então ficou por lá, uma pessoa perfeitamente normal. Não se conhece nada de espetacular em Neemias antes dele sair do palácio para ir fazer aquilo que nós acabamos de ver, que era reconstruir os muros e a cidade. Neemias tornou-se conhecido como, eventualmente, o maior ícone, o maior personagem da história da reconstrução da cidade de Jerusalém, juntamente com outro personagem chamado Esdras. Neemias ficou conhecido porque ele deu o primeiro passo da reconstrução da cidade santa. E ele tornou-se super conhecido ao ponto de estar na Bíblia, registado na Bíblia. Mas a realidade é que, antes deste acontecimento, ele era uma pessoa anónima. Era uma pessoa banal, não se lhe conhece nenhum dote especial, nenhum dom especial, nenhuma capacidade especial, nenhum curso especial, nenhum atributo especial. Ele não brilhava no escuro, não andava a 2 centímetros do chão, o rei não olhava para ele para adivinhar sonho, nada. Era uma pessoa que a única coisa que fazia era cobaia para a comida do rei. Era o primeiro escudo de proteção para as tentativas eventuais de assassinato do rei. Era isso que ele era. Deus usou uma pessoa normal, com uma vida normal, para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Os relatos que hoje conhecemos de Neemias não foram fruto de um passado exemplar, de um passado, ele fez grandes coisas, por isso Deus usou. Não! Deus usou quando ele não era nada. Ele não era ícone de nada, ele não era conhecido por nada, mas Deus usou. Deixem-me dizer que Deus é especialista. Deus é especialista em tornar pessoas normais, pessoas banais, pessoas comuns, em especialistas em construir alguma coisa grande. É Deus que faz isso. Então, foi isso que aconteceu. E diz a palavra de Deus que ele estava tranquilo na sua profissão de copeiro, e Deus transformou-o num construtor icónico. Deus é especialista em usar pessoas normais e transformá-los em especialistas em construir coisas bem acima daquilo que eles pensavam serem capazes. E a questão é, como é que ele se transformou no construtor, no reconstrutor? Neemias ficou conhecido como o reconstrutor dos muros e da cidade de Jerusalém. Como é que ele ficou conhecido por esta grande obra? Será que foi porque ele tinha conhecimentos de engenharia como ninguém? Será que ele tinha contactos em todo o mundo? Será que ele tinha conhecimentos das coisas? Será que foi por causa dos seus atributos que ele ficou conhecido como alguém que fez esta obra? Eu hoje queria falar acerca da trilogia de uma boa obra. Porque existem 3 coisas que levaram Neemias do anonimato de copeiro do rei a grande construtor. 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês que estão aqui neste texto que eu acabei de ler. Diz assim, no versículo 4: ao ouvir estas palavras, sentei-me e chorei. A primeira coisa de uma trilogia, de uma boa obra, é senta-te e chora. Senta-te e chora. Neemias estava numa posição bem mais confortável do que os seus amigos. Diz a Bíblia que a determinada altura os amigos foram visitar Neemias ao palácio, vindos de Jerusalém. Como eu disse, ele não foi no surto daqueles que regressaram a Jerusalém, que estavam no exílio e regressaram à sua terra natal. Ele ficou servindo o rei no palácio, mas tinha familiares, tinha amigos, tinha ligações afetivas, ligações de sangue com pessoas que tinham regressado a Jerusalém. Mas sabem, distava cerca de 1500 quilómetros entre onde ele estava e Jerusalém. E vocês sabem que a distância acaba por servir de atenuante às dores que nós sentimos das coisas que estão longe. Está escrito em 1 de Povo, capítulo 1, versículo 1, que
olhos que não veem, coração que não sente. É assim que o versículo diz, não é? Olhos que não veem, que eu fui repreendido porque eu citei o versículo mal na primeira reunião às 9h30. Olhos que não veem, coração que não sente. A distância acaba por acalmar as dores das ligações emocionais, não é? Quanto mais nós nos distanciamos numa coisa, menos ligados emocionalmente ficamos. E como menos ligados emocionalmente ficamos, menos a dor nós sentimos e conseguimos com as nossas rotinas gerir isso. Temos o conhecimento, mas conseguimos gerir essas coisas. Estamos longe. Sabemos que alguém lá longe pode estar a sofrer, pode estar a passar um mau bocado, mas a distância acaba, e o não ver, o não estar perto, acaba por ajudar a nós lidarmos com essas coisas. Quando nós chegamos perto de alguma coisa, parece que ficamos mais ligados, porque as nossas emoções são despertadas, nós estamos a ver in loco o que é que se está a passar e ficamos como que ligados emocionalmente às coisas, e isso provoca em nós como que um incómodo, um trebulhão de emoções que nos retira o sossego, nos retira o conforto, não é? A proximidade, quando a gente vê e tem contacto com alguma coisa, não é? É a mesma coisa que nós sabermos que existe alguém que está a passar necessidades, que existe pobreza. Outra coisa é estar no meio dela. É completamente diferente. A distância tem esta virtude, vamos assim dizer, se é que é uma virtude, de nos fazer ter conhecimento sem ligação emocional, e a única coisa que faz é dar-nos conhecimento, a gente emite umas opiniões, etc., mas nada realmente acontece. Mas a realidade é que ele tinha uma boa vida no palácio. A realidade é essa, mesmo sendo uma profissão de risco. Ele tinha o seu salário, tinha a sua casa, não é? Tinha o seu emprego no Estado garantido. Eventualmente tinha TV 4G. Estava bem. Até que recebeu a visita dos irmãos imigrantes, os irmãos nativos lá da terra dele, vieram-no visitar, como é normal nas famílias, quando alguém está longe, vai, e foram-no visitar. E ele perguntou: como é que está a minha terra? É a pergunta normal de alguém que vive fora, quando recebe. Então, como é que está a nossa terra? Temos aqui alguém que é imigrante. Uau! Como é que está a nossa terra? Como é que está? Olha, como é que está aí? É normal esse tipo de perguntas. E quando falaram com ele, porque já tinha passado uns anos desde que eles tinham regressado, disse: olha, está tudo na mesma. Os muros estão por reconstruir, estão destruídos, e os muros da cidade era a proteção que eles tinham para a cidade, não é? Não havia polícia, eram os muros. Então os salteadores entravam, os ladrões entravam, etc. As portas estavam queimadas. E diz os amigos que disseram assim: e ainda ninguém as reparou. Apesar de já lá estarem a viver há muito tempo. Os amigos foram, lamentaram o que é que estava a acontecer, mas ninguém ainda tinha feito nada, certo? E contaram isso a Neemias. E diz que a primeira coisa que ele fez foi que se sentou e chorou. Sentou-se e chorou. Ele podia ter empurrado a dor e esquecer à medida que eles se iam embora. Eles não iam lá ficar para sempre, não é? Choravam um pouco: a minha terra está assim. Entretanto, eles iam embora e ele voltava à rotina deles. À rotina dele. Copeiro, para casa, ver o futebol à noite, Netflix, etc. Voltar para o emprego e beber um copo com os amigos babilónios novos que ele tinha ganho, etc. Até podiam falar um pouco sobre Jerusalém e tal. Entrava na rotina, e a rotina acabaria por acalmar a dor que ele sentia por causa da informação que lhe tinha chegado, da proximidade dos amigos, dos familiares. Eram familiares, a Bíblia fala de irmãos. Mas a Bíblia diz que ele não fez isso, que ele sentou-se e chorou e deixou que a dor não se fosse embora. Deixou que a dor penetrasse fundo no seu coração. Não deixou que a distância de cerca de 1500 quilómetros e a rotina da vida dele acabasse por, no fundo, acalmar essa dor e ficar tudo exatamente na mesma.
e ele simplesmente emitir umas opiniões no Facebook. Que pena a minha terra natal estar assim. De que Deus levante alguém que tenha misericórdia daquela terra. Que haja alguém lá que faça alguma coisa. Porque estão lá e não fazem nada. Que é isso que acontece normalmente no Facebook. Podia ter começado a comentar com os amigos. Pois, vejam lá, ninguém faz nada lá e a minha terra está assim. Não é? Porque é muitas vezes assim que nós exorcizamos as dores da proximidade quando temos com as coisas. É comentar acerca delas. Tornamos-nos comentadores das coisas. Emitimos opiniões generalistas. Mas ele não fez isso. Ele diz que sentou e chorou. Por vezes podemos ficar só por comentar acerca daquilo que nos causa incómodo, que nos causa dor, que nos causa choro. Ou então decidir deixar que essa dor entre, se aloje, para ser o início, o começo de alguma mudança. Porque reparem, a dor pode provocar duas reações em nós. Ou amargura e reclamação. Pode provocar em nós amargura, reclamação. Pode provocar em nós revolta. Há pessoas que ficam revoltadas. E isto não é justo, e isto não é justo, e isto não é correto. E dão a expressão da dor deles é revolta. Mas deixem-me dizer-te uma coisa. Revolta e amargura são expressões da dor, mas que envenenam a tua alma. Mas Neemias deixou que o choro e a dor fizesse outra coisa. Foi disponibilizar-se para fazer alguma coisa. Há duas maneiras de nós lidarmos com a dor e com os nossos incómodos. Ou reclamamos ou construímos. Ou reclamamos ou construímos. Ou nos revoltamos ou construímos alguma coisa. Não deixes que aquilo que te incomoda se torne na tua reclamação, mas que se torne na tua construção. Eu vou repetir outra vez. Não deixes que aquilo que te incomoda se transforme na tua reclamação, mas se transforme na tua construção. Porque existem pessoas demais a comentar, pessoas demais apenas a falar acerca daquilo que os incomoda, pessoas a falar e a reclamar. Há muita gente a reclamar, e hoje há meios para reclamar e toda a gente reclama e toda a gente faz sentir a sua reclamação. Mas sabem, o problema da reclamação é que a reclamação só alimenta a nossa dor, só alimenta a nossa revolta, só alimenta a frustração dentro de nós. Mas Deus criou outra maneira para nós lidarmos com as nossas dores e os nossos incómodos. É constrói alguma coisa com isso, que sirva de combustível para tu fazeres alguma coisa. Na era em que a comunicação é fácil, é global, é rápida, nós criamos muitas vezes uma cultura em que toda a gente diz o que pensa. Toda a gente, não é? O Facebook até tem uma coisa que eu acho engraçadíssima, que é: como é que te estás a sentir? E a gente pergunta: o que é que tens a ver com isso? Como é que estás a sentir? É um apelo a dá largas ao que tu sentes, dá largas à tua indignação, dá largas à tua revolta, dá largas. E toda a gente dá largas. E toda a gente diz e que aquele devia de fazer, e que isto está mal, e que aquilo está errado. E, não é? Às vezes até na igreja, não na nossa, que a nossa não tem cá essas coisas, mas... não é? E está mal, e aquilo, e o outro, e aquele, e tal, e toda a gente fala, e diz, e reclama, etc. Mas sabe o que é que isso faz? Isso apenas envenena a alma das pessoas. Mas quando nós damos uma outra saída ao nosso choro, e essa saída é fazer alguma coisa, disponibilizar para fazer alguma coisa, então isso pode ser um combustível, isso pode ser uma bomba atómica, isso pode ser energia nuclear para nós começarmos a fazer alguma coisa. Sabem como é que começou esta grande obra de restauração de Jerusalém? Com choro. O choro de Neemias. Ele sentou-se e chorou. O que é que o teu choro te faz?
leva-te apenas a ser um revoltado, ou a reclamar, ou o teu choro leva-te a sair do palácio, do lugar onde tu estás, do teu conforto, da tua posição e a construir alguma coisa. Porque, sabem, a reclamação e a revolta não deixam de ser lugares confortáveis, porque estão isentos de responsabilidade. É um lugar confortável, onde nós damos uma saída, uma expressão às nossas dores, uma expressão ao nosso choro, mas é uma expressão irresponsável. Porque continuamos no mesmo sítio. É como quer dizer, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que assumir, alguém, é sempre a chutar para fora. Mas aquilo que Neemias fez não foi isso. Ele deixou que a dor levantasse nele um desejo de assumir a responsabilidade, de fazer alguma coisa por aquilo que o estava a incomodar. E eu oro para que essa revolta, para que essa dor, para que esse choro que tantas vezes vem à nossa vida em tantas áreas, nos sirva para nós nos levantarmos e fazermos alguma coisa. Mesmo que pareça insignificante, mesmo que pareça que ninguém vai notar, mesmo que pareça que nada vai mudar, experimenta dar saída à tua dor, fazendo alguma coisa e assumindo responsabilidade. Senta-te e chora. É a primeira parte de uma trilogia, de uma boa obra. A segunda, ajoelha-te e ora. O versículo 4 diz que ele sentou-se e chorou, sentei-me e chorei, recusei comer durante vários dias e passei muito tempo a orar ao Deus dos céus. Ou seja, o choro e a dor dele levou a ele dedicar-se a orar a Deus. Levou a orar. Levou a oração. Não diz que ele... Diz que muito tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, muito tempo. A única coisa que ele fez foi orar. Não foi a correr para as redes sociais mostrar a indignação dele. Não foi a correr culpar toda a gente. Ele orou. Dedicou-se a orar. Sabem, oração nunca é overrated. Nunca se ora demais. Nunca se ora em demasia. Deus nunca vai dizer, já chega, estou farto de te ouvir. Nunca. Oração. A Bíblia diz que ele orava todo o tempo. Passei muito tempo a orar ao Deus dos céus. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se há algo tão importante que te faz chorar, é porque é tão importante para te fazer orar. Tudo aquilo que tem a importância de te fazer chorar, tem a importância de te fazer orar. Sempre. E diz a palavra de Deus, no capítulo 2, nós lemos do 1 a 4, e agora vou ler a oração que ele fez a Deus. A oração de Neemias. No capítulo 1, desculpem. Diz assim no versículo 5, ó Deus, ó Senhor Deus dos céus, clamei. Ó grande e tremendo Deus, que guardas a aliança e que és bom e misericordioso para com os que te amam e obedecem. Uau! Alguém que estava em desespero, a chorar. As primeiras palavras que ele dirige a Deus não é Deus porquê? É Deus, obrigado porque tu és bom e és misericordioso. Eu sei que as coisas não estão boas, mas tu és bom. Deus é bom em todo o tempo, mesmo quando os muros estão caídos. Oh, Deus foi a primeira expressão, afirmando quem Deus é, que guardas a tua aliança, nunca falhas. Ouve a minha oração, escuta atentamente o que tenho para te dizer. Vê como oro dia e de noite pelo teu povo. Confesso que pecamos contra ti. Sim, eu e o meu povo cometemos o grave pecado de não obedecer aos mandamentos que nos deste através do teu servo Moisés. Uau, que oração! Ele não foi Deus, Deus levanta alguém, vai lá e faz. Oh Deus, aquelas pessoas lá não fazem nada. Oh Deus, quando é que tu fazes alguma coisa por eles? E, oh Deus, eles fizeram. Não, ele levantou-se e diz, Deus, perdoa os meus, os meus pecados, porque eu pequei contra ti. Não foi a Deus desculpando-se ou acusando os outros ou apontando os dedos aos outros. Não, ele foi humilde, um coração humilde e dizer, Deus, perdoa-me. Perdoa a minha falta de responsabilidade. Sim, eu e o meu povo cometemos um grave pecado de não obedecer aos mandamentos. Lembra-te, peço,
daquilo que disseste a Moisés. Se pecarem, espalhar-vos-ei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem às minhas leis, ainda que se encontrem exilados nos mais longínquos pontos da terra, farei com que voltem a Jerusalém. Pois Jerusalém é o local que escolhi para que o meu nome fosse honrado. Aqui está ele a arrepender-se. Quando há arrependimento, eu volto ao lugar onde saí. Ele estava. Não estava lá. Ele foi o primeiro a dizer, é muito fácil eu acusar os que estão lá de não fazerem nada, mas eu estou aqui e eu devia estar lá a fazer alguma coisa. Porque é fácil estar aqui no conforto, é fácil estar aqui na segurança, a dizer que aqueles que estão lá em sofrimento deviam fazer alguma coisa. Mas ele está-se a arrepender e está a dizer, e está a citar a palavra de Deus a Moisés, que quando se arrependerem e voltarem, ele está a dizer, eu assumo a minha parte, eu não voltei. Senhor, peço que ouças a minha oração. Atenta para as orações dos que têm prazer em te honrar. Ajuda-me agora que vou pedir ao rei um grande favor. Faz com que o seu coração se torne benévolo para comigo. E ele começou a orar, e as coisas começaram a acontecer. Nunca desprezes o poder da oração. Pessoal, deixem-me dizer uma coisa. Quando nós oramos aqui todos os domingos por aqueles assuntos, há pessoas que pensam que isto é um ritual. Não desprezes o poder da oração. A oração é a maior arma que nós podemos ter. Não há arma maior, não há recurso maior disponível do que a oração. A oração é poderosa. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Não é, sabem, não batam palmas ainda, já batem daqui a bocado. Deixem-me só dizer isto. É porque interrompe o raciocínio. A oração do justo pode não poder muito na altura em que a oração é feita, mas pode muito nos seus efeitos. A oração não é acerca da oração, é acerca dos efeitos da oração. A oração de um justo pode muito nos efeitos, não é pode muito no justo. Não é que te faz de ti uma pessoa maior que os outros ou especial, pode é nos efeitos. E há efeitos na oração que às vezes não são visíveis quando se ora. Quando oramos por estes assuntos, a gente não vê ninguém a levantar-se e dizer fui curado ou ir. Não vês ninguém na altura, mas acreditamos nos efeitos. Os efeitos que a oração, domingo após domingo, domingo após domingo, dia após dia, é feita e tem efeitos. Por isso a Bíblia diz que ele orou durante muitos dias, não fez uma oração e foi-se embora. Orou, porque ele sabia, não tendo ainda a revelação de que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ele sabia que orando a Deus as coisas não iam ficar na mesma. E deixa-me dizer, tu podes, e eu não sei também tudo acerca da oração. A oração é das coisas mais misteriosas que existem. Quem tenta racionalizar o poder da oração perde-se. É um mistério. Mas a realidade é que tem efeitos. Não desprezes o poder da oração, mesmo que tu não vejas logo nada, mesmo que pareça que estás sozinho. Há pessoas que pensam, muita gente tem que orar por mim. Uau, é fantástico orarmos todos juntos, mas se estiveres sozinho a orar, lembra-te. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Há pessoas que dizem, mas eu sou uma minoria. Eu sou sozinho a orar por um assunto que é muito maior do que eu. Deixa-me dizer, tu sozinho és uma minoria, mas tu com Deus és uma maioria. Um com Deus igual a maioria. Aliás, existe uma nova fórmula matemática, que é 1 mais Deus tende para infinito. 1 mais Deus, qualquer coisa pode acontecer. 1 mais Deus pode ser 1 milhão, 100 milhões. Sabem, o fator da equação que faz a diferença não é o 1, é o Deus. Ele só precisa ter lá o 1 para fazer o resto. Não despreze o poder da oração. Sabem, o que o nosso choro nos leva é que nos leva à oração. Porque a oração leva-nos à vitória, destranca portas fechadas, rompe trevas, quebra correntes. A oração faz aquilo que parece impossível ao olho natural acontecer. Aquilo pelo qual tu oras reflete aquilo que tu crês acerca de Deus. A tua verdadeira teologia revela-se na tua oração. Quem crê num Deus dos impossíveis ora coisas impossíveis. Quem crê num Deus que só faz coisas
mais ou menos, coisas aceitáveis. Há pessoas que dizem assim, mas isso é que é aceitável. Ou, isso é que é expectável. Não tenha expectativas a mais. Quem crê num Deus assim, faz orações assim. Mas quem crê num Deus dos impossíveis, faz orações impossíveis. Quem crê num Deus todo-poderoso pede coisas absurdas. Quem crê num Deus que é capaz de parar a terra quando alguém ora. A Bíblia fala que houve alguém que orou e Deus, por causa da oração, parou a terra. Ou seja, Deus dá ordens à natureza que Ele criou para por momentos parar a ordem que Ele deu na sua criação, porque alguém orou. Deus criou todas as coisas e deu-lhes uma ordem, um governo, e funcionam consoante essa ordem. Que são leis da natureza, como a lei da gravidade, a lei da termodinâmica, sei lá, tantas leis da física que não são nada mais nem nada menos do que ordenanças divinas para o funcionamento da vida e do planeta. Mas quando alguém ora e acredita num Deus dos impossíveis, que Ele é o Deus que criou os céus e a terra, que os céus e a terra não foram criadas por acaso, mas houve um Deus que falou e que criou as coisas. Ora, se esse Deus falou para criar, Ele pode falar para parar, Ele pode falar para mudar, e se eu lhe pedir, talvez Ele faça. Quando alguém tem uma revelação de quem Deus é, começa a orar de acordo com aquilo que ele acredita que Deus é. Por isso, alguém ousou orar para que a terra parasse. Alguém orou ousar para que coisas extraordinárias acontecessem. Jesus disse aos seus discípulos, até se vocês tiverem fé, podem dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar. O que é que ele está a dizer com isto? Ele está a dizer que a grandeza da revelação da tua fé, de quem tu crês que Deus é, da tua teologia, daquilo que tu quiseres chamar, reflete na maneira como tu oras, daquilo que tu pedes a Deus. É interessante aquela passagem do centurião que tinha o seu servo na sua casa doente e chegou ao pé de Jesus e disse: olha, Jesus, a minha filha está doente, ora, faz um milagre. E Jesus disse: eu vou contigo. E ele disse: não é preciso ires comigo. Não é preciso ires comigo. Basta tudo. Eu sou homem de hierarquias. Eu sei como é que funciona. Se eu der uma ordem a um soldado, ele vai fazer. Tu nem precisas de ir. Se tu disseres e mandares uma palavra, ela vai ficar curada. Que fé é esta? Alguém que interrompe Jesus e diz: tu nem precisas de ir. E Jesus olhou e viu a fé dele e fez conforme a fé dele. Porque ele tinha uma revelação por causa do trabalho dele. Ele disse: se tu realmente és o rei dos reis, eu sendo um general, sendo uma autoridade militar, se eu faço isso aos meus súbditos, tu podes, sem ires lá, tu podes ordenar que ela fique curada. E Jesus viu a fé dele e diz que ficou admirado com a fé dele. Ou seja, a fé dele admirou o próprio Jesus. E o que acontece é que houve cura. Que nós tenhamos uma fé do tipo de Cornélio, que Deus possa ficar a olhar para nós: uau, esta gente é selvagem a acreditar. Eles sabem que eu posso mesmo todas as coisas, até as coisas que parecem mais estranhas. O normal era Jesus ir e chegar lá e curar, mas ele teve fé para além do normal. A nossa revelação de quem Deus é determina a nossa oração. Crês num Deus dos impossíveis? Crês num Deus dos impossíveis? Crês num Deus de milagres? Num Deus que pode todas as coisas? Num Deus que move os céus e a terra? Que abre os mares, fecha os mares? Que para o movimento terrestre para responder a uma oração? Crês tu nisto? Porque se tu crês, isso vai se refletir na tua oração. Eu acredito
que nós estamos a viver dias que não é fruto, olha, deixem-me ser muito honesto, não é fruto de nós termos uma estratégia muito boa. Vamos lá ficar humildes. Ou de pensar que somos muito bons, a nossa maneira de fazer. Sabem porque é que nós estamos a ver o que estamos a ver? Porque houve muitos pais, muitos avós, que no silêncio dos seus quartos e com lágrimas e choro, oraram e oraram e oraram e ousaram orar. E Deus é capaz de levantar uma igreja, 2 igrejas, 3 igrejas, o que for necessário para responder à oração daquelas viúvas anónimas, daquelas senhoras anónimas, daqueles pais e avós anónimos que ninguém sabe quem são. Deus é capaz de trazer ao conhecimento e trazer à realidade uma igreja, 2 igrejas, Hillsong, o que for, para responder. Eu acredito que a nossa igreja é uma resposta a essas orações. Não é mérito meu, não é mérito teu, é mérito do Espírito Santo ao responder a orações anónimas. Alguém ousou acreditar, alguém ousou dizer. Sabe, outro dia li uma entrevista, uma reportagem, um artigo, desculpem, acerca do cristianismo em Portugal. E uma das coisas que deixou-me triste foi que as igrejas evangélicas estão em declínio e que não há jovens nas igrejas. Eu não sei a que igrejas eles foram, mas uma coisa eu quero dizer, sabem, há pessoas a orar para que isso deixe de ser um comentário, que as pessoas possam dizer, não, mas não é verdade, não é verdade. Olhem para ali, aquilo está cheio de jovens e adultos e pessoas idosas e todos juntos acreditam. Alguém que ousa orar e pedir a Deus, Deus, eu quero ver acontecer, Deus. Ousar, orar. Há pessoas que a única coisa que sabem fazer é debitar a sua teologia, debitar as suas dúvidas em forma de teologia, as suas coisas que não são capazes de responder em forma de sabedoria. Há coisas que nós não conseguimos explicar, há coisas que nós não conseguimos explicar porquê, mas elas acontecem porque as pessoas oram. E nós, como não sabemos lidar com mistérios e vivemos numa era da racionalidade em que nós queremos ter uma explicação para tudo, acabamos por tentar explicar aquilo que não tem explicação e às vezes criticamos aquilo que Deus está a fazer. Não quero ir nessa. Eu quero orar e acreditar que Deus é um Deus dos impossíveis. A reclamação, a crítica, o lamento nunca levam a lado nenhum, mas a oração move montanhas. Eu não quero ser um crítico da igreja, eu quero ser um construtor da igreja. Eu não quero ser um detetor das falhas dos outros, eu quero ser alguém que Deus use para levantar os outros. Há pessoas que a única coisa que fazem é andar a detetar, e aquele que ele fez, e o outro fez, e vão denunciá-lo. É a única coisa que fazem, ajudando o diabo a condenar as pessoas. Mas que nós possamos estar do lado de Deus, ajudando elas a salvar. Sim, talvez estejam caídos. Sim, talvez fizeram muita porcaria na vida. Sim, talvez estão a passar no pior momento. Sim, talvez estão a sofrer as consequências dos atos deles. Mas que haja alguém que acredite e que tenha a ousadia de pedir a Deus, Deus, eu sei que Ele quase destruiu a vida dele por causa dos atos dele, mas Tu és capaz, Deus, Tu és capaz de fazer alguma coisa. E eu sei que há pais e mães e avós a orarem por jovens, por filhos, por netos, que deram cabo das suas vidas com más decisões, mas ainda não desistiram de orar para ver acontecer. E eu tenho boas notícias para vocês. Deus não deixa nenhuma oração feita com choro e lágrimas ficar sem uma resposta. Senta-te e chora, ajoelha-te e ora. E a terceira parte, levanta-te e age. Versículo 4 do capítulo 2. Bem, eu sei que é preciso fazer. Perguntou o rei. Orei ao Deus dos céus e respondi: se a vossa majestade achar bem e me quiser beneficiar com a sua boa vontade, poderia enviar-me a Judá para reconstruir a cidade dos meus pais. Chorou, orou e a oportunidade veio. E quando veio, é interessante, se o rei perguntou-lhe o que é preciso fazer, se ele tivesse um espírito de reclamação, ele dizia: aperta com os fulanos lá de Jerusalém, eles que façam alguma coisa. Eles não lá a fazer o quê? Eu estou aqui a 1500 km, não posso fazer muito. A não ser mandar umas bejardas. Mas eles estão lá.
Manda para lá alguém para os ensinar. Faz qualquer... Sabem, muitas vezes as pessoas que têm o espírito de reclamação estão sempre a ver o que é que os outros podiam fazer e não fizeram. Aquele podia ter feito e não fez. Mas sabem, a resposta de Neemias foi, olha, eu vou. Dá-me uma licença sem vencimento. E eu vou. Eu vou. Quantas pessoas ele tinha com ele? 0. Qual era a task force que ele tinha? Nenhuma. Qual era o conjunto de especialistas em reconstrução de muros e engenharias, etc. 0. O que é que ele tinha na altura? Nada. Mas ele disse, envia-me. Choro e oração sempre nos levam a agir. Achamos que não somos capazes, que não somos qualificados, que não conseguimos fazer muito e refugiamos nestes factos para não nos levantarmos e agirmos. E a verdade é que realmente nós não somos capazes, não conseguimos fazer muito, não temos os requisitos necessários aos olhos dos homens. Mas oração não gera capacidade em nós, gera disponibilidade. Deus não procura pessoas capazes, Deus procura pessoas disponíveis. No trailer da apresentação do programa no Coliseu, o nosso querido amigo, pastor Carlentz, diz assim, there is anybody available? Essa é a pergunta que Deus faz sempre. E a resposta à oração é, quem é que está disponível? Não é quem é capaz, quem tem recursos, quem tem condições. Não, isso para Deus não interessa. A pergunta é, quem é que está disponível? Há alguém disponível? Há alguém suficientemente maluco disponível para fazer aquilo que eu quero fazer? Há alguém? E a Bíblia está cheia de exemplos que Deus nunca escolheu aqueles que eram os mais lógicos de escolher, os mais capacitados, os mais dotados, com mais recursos. Deus escolheu os disponíveis. E a questão sempre foi, eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível. Oração não gera capacidade, oração gera disponibilidade. Porque as pessoas que pensam que a oração gera capacidade tornam-se orgulhosos. Porque pensam, eu orei e Deus deu-me. E eu agora tenho. Tens nada. Tu oraste, ficas disponível, porque a capacidade é dele, não é minha, não é tua. Esta obra é grande demais para a minha capacidade, é a dele. A única coisa que ele pede é, estás disponível, estás disponível. É por isso que a Bíblia diz que Deus usa os fracos para confundir os fortes. Não é porque Deus tem alguma coisa, uma pedra no sapato contra os fortes, não tem nada. O problema dos fortes é que eles confiam nas suas capacidades. E os fracos não têm possibilidades de confiar nas suas capacidades porque não têm. E quando nós não temos, confiamos em Deus. Oração gera disponibilidade e não capacidade. Qual era a capacidade de Neemias antes e depois de orar? A mesma. Nenhuma. Mas o que é que mudou? Disponibilidade. Ele antes estava no palácio. Ele agora disse, rei, envia-me a mim, dá-me uma licença e deixa-me ir. Disponibilidade. Disponibilidade. E sabem, eu oro a Deus para que nós sejamos uma igreja disponível para fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Se estamos disponíveis, que eu seja, que tu seja, cada um de nós seja uma pessoa disponível para fazer. Somos as pessoas certas? Se calhar não. As pessoas mais capazes? Não. Se calhar que temos montes de coisas na nossa vida que se calhar não eram muito aconselháveis para fazer o que estamos a fazer. Se calhar sim. Mas se tu tiveres a ousadia de dizer, Deus, tu sabes como eu sou. Deus, tu sabes que eu às vezes... Deus, tu sabes o que eu fiz. Não há nada que esteja escondido. Mas se mesmo assim tu me quiseres usar, eu estou aqui. E sabem que mais? Deus não pensa duas vezes. Porque Ele usa todos aqueles que se disponibilizam. Só não se disponibiliza quem acha que é bom demais para o trabalho. Esses têm que ser contratados. Esses têm que vir pedir. Porque na nossa cultura pá, se tu te ofereces é porque não prestas. Quem é bom não precisa de se oferecer. E é verdade, quem é bom não precisa de se oferecer. Neste conceito, quem é bom não precisa de se oferecer. Um bom profissional não precisa de se oferecer. É bom, ele é contratado porque é bom. E está correto. Mas aos olhos de Deus, se tu pensas que és bom, estás enganado.
Ele não vai escolher porque tu és bom, porque tu não és. Tu pensas que és, mas não és. Só há uma maneira de Deus nos escolher. É a disponibilidade. É dizer, Deus, eis-me aqui, eu estou. Se puder, olha, eu sei, eu sou o pior de todos, mas se tu achares por bem me usar, conta comigo, para o que der e vier. E sabes que mais? Deus conta. Deus usa. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. É por isso que há muitas pessoas que quando não conseguem explicar... Como é que Deus pode usar aquele e a mim que sou melhor do que ele não usa? Como é que... Então começam a demonizar as pessoas, começam a arranjar explicações para as coisas. Começam-se a refugiar em explicações, quando a única coisa que a oração produz em nós é disponibilidade. Neemias não era a pessoa certa. Neemias não era, ele não tinha nenhuma task force, ele não tinha conhecimentos, ele não tinha uma equipe. A pergunta, então, mas tu já contactaste alguém em Jerusalém? Já tens lá uma equipa? Já está... Não. O que é que tu percebes de construção civil? Nada. Sabes fazer massa? Não. Só aprovo. Sabes pôr os tijolos? Não. Sabes fazer cimento? Não. Sabes pôr o ferro? Não. Colfragem? Não. Sabes ao menos desenhar os muros? Não. Quem é que ficou conhecido como o construtor? Neemias. De certeza que ele teve lá gente que sabia desenhar, gente que sabia fazer, mas Deus usou a ele. Deus usou a ele. Amém? Eu não quero ser um blá blá blá, um crítico, estou sempre a ver o que os outros... Não, mas alguém que diga, olha, talvez tu estejas aqui e dizes, pastor, mas não sabes, a minha vida está despedaçada. Mas olha, disponibiliza-te diante de Deus e diz, olha Deus, eis-me aqui. Se tu me amas, tens um plano para mim, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu acredito, há sempre alguém que está a orar por ti mesmo que não te conheça. Amém? É por isso que nós devemos continuar sempre a orar, a abençoar o nosso país, a orar pelas pessoas, porque há sempre, se houver sempre alguém a orar, sempre alguém a orar, eu acredito que isso nos leva a agir. Então, senta-te e chora, ajoelha-te e ora, levanta-te e age. Eu vou dizer outra vez até tu acreditares. Senta-te e chora, ajoelha-te e ora, levanta-te e age. Vai lá, bora lá. Senta-te e chora, ajoelha-te e ora, levanta-te e age. Trilogia de uma boa obra. Senta-te e chora, ajoelha-te e ora, levanta-te e age. Vou pedir à banda para subir, já devia ter pedido. Vou pedir para todos ficarmos de pé. Talvez tu hoje estejas na posição de sentado a chorar. Outros estão de joelhos a orar. Outros estão-se a levantar para agir. Mas todas estas três coisas fazem parte da trilogia de uma boa obra. Não há nenhuma boa obra sem estas três coisas. Não há. Eu acredito, volto a dizer, que a nossa igreja é fruto de oração, não é fruto de estratégia, não é isto é uma visão, claro que é tudo isso, mas o que deu origem foi um clamor, um choro, uma oração, e claro, gente disponível para agir. Mas às vezes nós tendemos a dar um highlight nas coisas que não são verdadeiramente as coisas que devem ter o highlight sobre elas. E nesta tarde, antes de terminarmos, o teu choro não tem que ser um choro de desespero. Pode ser um choro de semente. A Bíblia diz, aqueles que com lágrimas semeiam, com alegria colherão. Dá a tua vida a Jesus hoje. Toma a decisão mais importante, que é abrir o teu coração para Deus.
Toma a decisão de teres um relacionamento com Deus. Eu não estou a falar acerca apenas do ato intelectual de acreditar na existência de Deus. Eu estou a falar acerca de ter um relacionamento com Deus. Porque há muita gente que acredita na existência de Deus, mas não o conhece. E hoje o apelo que eu te faço é para tu o conheceres através de Jesus. Abre o teu coração hoje. Eu daqui a pouco vou fazer um apelo, vou pedir para levantares o teu braço como um sinal de que tu queres abrir o teu coração e teres um relacionamento com Deus através de Jesus. E vou fazer uma oração aqui do palco e eu vou pedir que no lugar onde tu estás tu vais repetir. Mas não saias daqui hoje sem tomar a decisão mais importante da vida, que é a decisão de te ligares em relacionamento com o teu Criador, que te ama. E não há nada que lhe seja impossível. Tu podes estar a passar situações que parecem impossíveis, mas não há nada a Deus que seja impossível. A Bíblia está cheia de acontecimentos que, por causa de oração de alguém, Deus interrompeu a ordem natural das coisas. E o lema, o hashtag da nossa igreja para este ano é Avivamento está no ar. E um dos sinais de avivamento é um despertar do desejo de orar, de buscar a Deus, de pedir a Deus coisas impossíveis. Nós estamos a ver isso acontecer. Não é normal. Vai começar a ser normal, porque é um novo normal. Há coisas que hoje para nós são normais, que há 1 ano ou 2 não eram. Mas há sinais de que há gente ousada a pedir coisas a Deus, mas a pedir em humildade. Não é pedir para pensarem que são os maiores, porque a oração, como eu disse, a oração não traz capacidade, traz disponibilidade. Eu acredito que Deus hoje pode mudar a tua vida para sempre. Eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos. E fechar os olhos é apenas uma maneira de nós não nos distrairmos, dar um sentimento, de um sentido de privacidade a cada uma das pessoas. E eu queria fazer este convite. Se tu estás aqui hoje e tu nunca tomaste a decisão de dar a tua vida a Jesus, de ter um relacionamento com Deus, faz isso hoje. Faz isso hoje. Toma esta decisão. Responde positivamente a Deus e diz: sim, Deus, eu quero ter um relacionamento contigo através de Jesus. Eu vou pedir então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, ninguém está a ver, se tu és uma destas pessoas, hoje queres fazer a tua paz com Deus, queres dar a tua vida a Jesus, eu vou pedir que no lugar onde tu estás, se tu és esta pessoa, se hoje queres transformar o teu choro em oração, em ação, e ver o poder de Deus na tua vida, através de um relacionamento com Deus, se tu és uma destas pessoas, eu vou pedir agora mesmo que tu levantes um dos teus braços para eu ver. Levanta agora. Eu estou a ver braços levantados por todo o auditório. Levanta, não tenhas vergonha, levanta bem alto, levanta bem alto. Levanta. Hoje é o teu dia. Hoje é o dia em que Deus arquitetou ter um encontro contigo. Fica com o teu braço no ar, bem levantado, bem levantado, bem levantado, bem levantado. Eu vou pedir a todas as pessoas que têm o braço levantado para repetirem esta oração comigo. E vou pedir a toda a igreja também para se juntar e repetir esta oração comigo, porque somos uma família. Pessoas que têm o braço no ar, repitam comigo, juntamente com toda a igreja. E digam: Pai Celestial, obrigado, porque Tu me amas. Amas-me tanto, que esperaste por este dia para me encontrares. Perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova. Eu me arrependo da minha velha vida e abraço a nova vida que há em Ti. Ajuda-me a ser fiel a Ti todos os dias e a viver o propósito maravilhoso que Tu tens para mim desde a criação do mundo. Em nome de Jesus e para a Tua glória, e toda a gente diz: vai lá, igreja, uma maior salva de palmas enquanto louvamos a Deus. Na graça eterna do bom Deus, seu nome é Jesus.
terminarmos, se tu estás aqui hoje e pensas que já não há futuro para ti, que já, ou porque a tua vida deu muitas voltas, ou porque cometeste muitos erros, ou porque simplesmente ficaste desiludido, magoado e fechaste a tua disponibilidade diante de Deus. Eu não queria sair daqui hoje sem orar por pessoas, porque eu sei que a resposta ao teu futuro não está na tua capacidade, está na tua disponibilidade. E para fazer às vezes apenas um clique, um shift, é apenas uma simples palavra: Deus, eu estou disponível. Porque Ele sabe quando nós estamos disponíveis e quando nós não estamos disponíveis, quando nós temos o coração fechado, ou por mágoas, ou por más experiências, ou por dor, ou por desilusões, e às vezes até podemos pôr um sorriso na cara e as palavras certas que toda a gente quer ouvir, mas lá dentro está fechado. E Ele sabe. E Ele sabe. Mas tu hoje tens a coragem de dizeres a Deus: Deus, eu vou abrir outra vez. Ou se nunca abriste, dizer a Deus: eu vou abrir, o que está disponível. Não deixes que a tua vida seja apenas o fruto dos teus planos. Deixa que a tua vida seja o fruto dos planos de Deus, que são bem maiores que os teus e que os meus. E há pessoas que estão a limitar a vida deles porque fecharam a sua disponibilidade. Até podem estar a fazer coisas interessantes, etc. Mas limitaram o seu futuro, fechando o coração para disponíveis diante de Deus. E se calhar há razões humanas para isso. Eu não estou aqui para julgar ninguém, absolutamente. Apenas estou-te a dar um conselho. Abre o teu coração hoje e diz: Deus, eu vou abrir o meu coração para estar disponível para ti, seja para o que for. Depois deixa Deus fazer o resto. Há pessoas que pensam que são velhas demais, que o tempo delas já passou. Ou pessoas que pensam que são novas demais e que já fizeram muita porcaria na vida. E que Deus, não pense nisso. Há um movimento, há um mover de oração neste lugar para ver coisas grandes acontecer, e se passa por corações abrirem-se de novo e dizer: eu estou disponível, Deus. Estou disponível. Eu não quero expor nem envergonhar ninguém, mas se tu és uma destas pessoas, vamos fechar os nossos olhos. Se tu és uma destas pessoas, diz para Deus agora mesmo: Deus, eu estou disponível. Há muito tempo que eu tenho o meu coração fechado, não para ti. Eu amo-te, eu sei que o melhor é seguir-te, mas tu sabes que eu tenho a minha disponibilidade fechada. Mas eu hoje quero abrir o meu coração e dizer: Deus, eis-me aqui, o que for. O que for. E às vezes, quando menos expectativas temos, é quando Deus nos leva mais longe. É quando pensamos que já não vamos muito longe, que Deus nos leva mais longe. Que às vezes as nossas expectativas acabam por nublar a nossa visão da bondade de Deus. E às vezes as nossas expectativas são baseadas naquilo que achamos que somos capazes de fazer. Mas quando nós estamos em baixo, às vezes desiludidos, magoados, oferidos, e abrimos, as expectativas não são muito grandes. E essa se calhar é a melhor posição para se estar, para Deus fazer coisas grandes. É quando pensamos que já não há grande coisa a fazer, que Deus já não vai fazer grandes coisas. E é aí que Ele nos apanha de surpresa e faz as maiores coisas que alguma vez Ele pode ter feito na nossa vida, maior do que aquelas que Ele fez. Porque Deus tem um princípio, que é um princípio da Bíblia. Com Deus, o segundo é sempre melhor que o primeiro, sabem disso? Epístola aos Hebreus: nova aliança é melhor do que a primeira aliança. Tem um melhor sumo sacerdote, o segundo Adão, melhor que o primeiro Adão. As promessas são melhores promessas. Não é que as outras sejam más, mas estas são melhores, é a natureza de Deus.
Experimenta reabrir a tua disponibilidade para Deus e tu vais ver como Deus se surpreende. Vais ver como Deus se surpreende. Pai, eu oro, Senhor, para que neste lugar, corações que têm estado fechados, não fechados a Ti, não fechados à fé, mas fechados à disponibilidade de voltarem a acreditar que podem ser usados para coisas grandes. Eu oro no nome de Jesus que Tu os abras agora e que Tu mostres que não é acerca do que eles fizeram ou não fizeram, ou que os outros fizeram, que se eles hoje abrirem o seu coração, Tu podes fazer coisas incríveis no nome de Jesus. E acreditamos que isso vai ser selado agora, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, igreja? Vamos lá embora, vamos louvar a Deus, amém? Será que podemos dar um grande aplauso a Jesus?